Olá, sejam bem-vindos. Eu sou a Virgínia e este é o Fala Xinha. Bom, o que me fez fazer este vídeo hoje foi responder algumas perguntas que me fizeram com relação ao presidente eleito dos Estados Unidos, se ele pode ser o anticristo e o que estas eleições têm a ver com escatologia. Eu acredito que, independente do resultado que houve a nível mundial, estamos enfrentando uma batalha espiritual e isso influenciará o mundo. Penso que estamos realmente no início das dores, caminhando para o tempo onde tudo biblicamente está se cumprindo. É esperado porque está escrito, né? Mas a realidade, o dia em que vai acontecer, realmente só Deus sabe. Agora precisamos entender que o anticristo será um líder mundial. Isto é, um presidente universal, não só dos Estados Unidos. Agora também não podemos ignorar o que acontece, né? Que ocorre com os Estados Unidos, aliás, no mundo inteiro, mundialmente. Não podemos ignorar porque os adversários estão espalhados neste mundo. E Satanás, o inimigo de nossas almas, é o comandante de todos. Aprendi que devemos olhar sempre para o povo Israel para saber em que ponto escatológico estamos vivendo, né? E os Estados Unidos, pelo presidente dele, apoiou o povo de Israel em Tel Aviv como capital mundial, né? E colocando Jerusalém no lugar. Muitos se iraram com isso. Colocou Jerusalém como a capital mundial. Os tratados de paz. E para Israel isso é muito significativo. Mas a gente não entende porque, pelo que eu vi na internet, eles estão parabenizando o novo presidente. Gente, isso não tem nada a ver com eleições. Isso tem muito mais por detrás disso tudo. Pensa que não está distante de um novo líder mundial ser apresentado. É o intento dos globalistas. Bom, o que é interessante é que existem rabinos, um em especial que comentou que agora este último setembro que passou, que era o ano novo de Israel, seria o último ano novo, o último setembro, sem o Messias deles. Não sei se você escutou a minha série, que eu resumi um pouco sobre Apocalipse. Ali eu explico que eles não aceitaram nosso Senhor Jesus como Senhor e Salvador. Não aceitaram Jesus como o Messias prometido. Eles ainda aguardam o Cristo prometido. Deus lhe prometeu um Salvador, né? Mundial, que traria paz mundial, que governaria com seu povo em glória, poder e toda autoridade. Então eles não creram que um simples bebê nascido numa manjedoura fosse o rei dos judeus. Como quando Jesus foi crucificado, Pilatos mandou colocar o rei dos judeus, eles não aceitaram. Eles ainda esperam um rei pomposo, cheio de graça, poder, né? Majestade, que domine sobre o mundo, sobre o mal. Eles creem nisso. Que domine sobre as trevas, que cumpra com o propósito de Deus. E por isso eles serão enganados pelo falso Messias.
uma vez que o anticristo proporcionará para eles tudo o que eles esperam. Virá com poder, dominará o mundo, recuperará o lugar de sacrifício que Israel, filho de Abraão com Sara, perdeu para o irmão Ismael, que é do Islã, né? Filho de Abraão com Agar, a egípcia, a concubina de Abraão. Fará um tratado de paz entre eles, entre Palestina e Israel, entre o mundo. Esse tratado de paz deve ser de 7 anos, entre Israel, o Islã e o mundo, né? Um tratado mundial envolve toda uma lei israelita e o anticristo providenciará tudo. E o povo judeu cairá em sua lábia. Então, essas eleições que aconteceram agora nos Estados Unidos não escolheram um presidente universal. Mas isso afetará, o escolhido pode afetar negativamente o mundo inteiro. E então, para escolher o anticristo, precisa haver um tratado de paz universal. Deu a diferença? Não serão eleições. Agora, essas eleições poderão levar até uma guerra civil. Bagunça já está virando entre facções, né? Partidos. E isso poderá gerar uma guerra mundial. Por que não? E então, depende o resultado desta situação, poderá dar origem a um líder mundial, sim. E daí poderá sair um tratado de paz e conheceremos o anticristo. Uma amiga me perguntou por que o povo de Israel sofre tanto. Primeiro, porque por ser o povo primogênito, o povo escolhido para ser filho de Deus. E daí ele encontrou o vilão Satanás, que é inimigo de Deus também, porque tinha ciúmes, né? Tem ciúmes de tudo que se refere a Deus. Mas principalmente o povo sofreu tanto porque não aceitou, não recebeu Jesus como seu Salvador e Senhor. Ler 2 Tessalonicenses 2, 9 a 12. A vinda deste ímpio é segundo a operação de Satanás com todo o poder, e com sinais e com prodígios mentirosos e com toda a sedução da injustiça para aqueles que perecem. Porque não receberam o amor da verdade a fim de serem salvos. Por isso, lhes envia Deus a operação de erro, para que deem crédito à mentira, a fim de que sejam julgados todos os que não deram crédito à verdade. Antes tiveram prazer na injustiça. Agora haverão remanescentes, como eu já comentei na série Apocalipse. Deus prometeu ao povo judeu isso. E haverão 144 mil judeus, 12 mil de cada tribo, das 12 tribos de Israel, que não se dobrarão ao anticristo. E essas pessoas ajudarão outros a conhecer a verdade. Como o anticristo irá estabelecer o lugar de sacrifício que tem a ver com aquela mesquita de Al-Aqsa, aquela com a cúpula dourada, né? Já estão preparando até novilhas para fazer o sacrifício, porque não creram no sacrifício de Jesus. Vou procurar na internet e deixar uns links na descrição do vídeo. Bom, o anticristo não vai aparecer com guampinha, né? Com espeto, como muitos dizem, com garfo. Ele é uma pessoa normal, só que ele vai ser possuído por Satanás, né? E ele é alguém contrário a Jesus Cristo em tudo. É contrário ao amor,
só quer poder, vingança, mas é um humano. Há muitos anticristos neste mundo, mas haverá o anticristo. Vou ler 1 João 2, 18, 19. Filhinhos, é já a última hora. E como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos se têm feito anticristos, por onde conhecemos que já é a última hora. Saíram de nós, mas não eram de nós, porque se fossem de nós, ficariam conosco. Mas isto é para que se manifestasse que não são todos de nós. 1 João 2, 22, 23 diz: quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? É o anticristo, esse mesmo que nega o Pai e o Filho. Qualquer que nega o Filho também não tem o Pai, mas aquele que confessa o Filho tem também o Pai. Então o anticristo nega Jesus Cristo. O que João quis dizer naquela época e que há hoje, que existem muitos espíritos de anticristos. Do anticristo, né? Pessoas más usadas pelo diabo. Mas haverá ainda um líder, o anticristo. A gente sabe que haverá e há muitos falsos profetas. E já tem muitos neste mundo. Falsos cristos. Anticristos com um espírito contrário a Cristo. E como falou Paulo, muito dentro da igreja. Profetas que cobram, religiões que cobram para pregar o evangelho. Que pregam um falso evangelho. Muitos afirmam que o anticristo vem do Islã. Porque é uma nação que crê em Alá e diz que Alá é o mesmo Deus. Yahvé, Alá é um nome, mas não é o mesmo Deus que a gente serve. Eles não creem num Deus que é um pai e que teve um filho. Para Jesus, para eles, Jesus é Isli. E falam tanta blasfêmia de nosso Jesus que eu nem ouso proferir. E o pior é que convencem o mundo inteiro. Claro, o evangelho é o confronto com a verdade, né? E Satanás é o pai da mentira. Outros dizem que o anticristo deverá vir de Israel. Eu também pensava. Mas não tenho mais certeza de nada. Uma vez que Satanás pode camuflar tudo, inclusive a nacionalidade de uma pessoa. Muitos dizem por que falar do anticristo, do inimigo. Jesus era o que mais alertava. E se deixou escrito na sua palavra, precisamos ficar ao par das situações mundiais. Mas não temer, ter medo. Devemos temer a Deus, mas não ter medo dele. Se temos Jesus, temos a eternidade. Morrendo ou sendo arrebatados, teremos a eternidade garantida. Eu realmente creio que estamos vivendo, como João falou, a última hora. Lembra da Torre de Babel? Está escrito em Gênesis 11. Tem um comentário num canal que faço parte do professor Belei, que usou a Torre de Babel como exemplo, como sombra das coisas que estão acontecendo hoje, nessas eleições. E né? Comparada com uma pirâmide, com os líderes, né? Eu diria famílias influentes, governando, dominando, né? Controlando as nações, e um líder no topo que para gerenciar tudo, né? Dominar. Isso é o globalismo. Pensei, é verdade. Só que eu pensei que Deus permitiu um tempo. E foi lá e acabou com tudo. Com a brincadeirinha deles quererem
ser maior que Deus. E mudou a comunicação, como eu comentei também na série de Apocalipse. E um dia Deus, no milênio, restaurará essa comunicação. Bom, então Deus foi lá e deu um basta. Nessa eleição, com este vencedor, afetará o mundo inteiro por causa deste globalismo se instalando novamente. Aliás, nunca deixou de estar instalado, né? Mas é diferente do que dominar. E Deus permitiu até aqui. E se Ele quiser, vai dar um basta, né? E Trump será nomeado presidente, como diz uma profecia, por causa da vergonha que foi essa eleição. Agora, se Deus não interferir, espero que Jesus volte logo. Senão, teremos que arcar com algumas situações drásticas, tristes, porque vai piorar e é bíblico. Mas também é bíblico, como eu disse, né? Que Deus permitiu a operação do erro para que as profecias se cumprissem. E lá no Apocalipse 18 fala da grande queda da Babilônia. Então, Ele permitirá no tempo certo e fará como fez com a Torre de Babel, só que diferente, mais significante ainda. Então, não é ser pessimista, eu creio, e não fazer medo, que precisa acontecer a nível mundial algo de ruim para que o anticristo seja manifesto como salvador da pátria. E aconteça o acordo de 7 anos entre Israel e Palestina. Então existem muitos candidatos a anticristo. Falam até do genro do atual presidente. Agora, só saberemos quem é quando o Tratado de Paz for assinado. Específico de 7 anos, que fique bem claro. E daí eu creio que seremos arrebatados. Ou um pouquinho antes, ou no momento da assinatura do tratado, ou um pouquinho depois. E daí começa a grande tribulação. Neste período da tribulação, a Babilônia tomará conta. Mas Deus virá com seu juízo também, no momento certo. E depois de 7 anos, Jesus governará. E daí o povo Israel, o que ele tanto sonhou, acontecerá. Só que não aconteceu com a pessoa que eles achavam. Aquele Jesus simples, nascido numa manjedoura, crucificado numa cruz, ressurreto, é o rei dos judeus, é o rei da humanidade. Eu me converti há mais de 20 anos atrás. Aprendi que nos fins dos tempos, para sabermos se estivéssemos nesta época dos fins dos tempos, no início das dores, do Apocalipse, seria ouvir falar de guerras e rumores de guerras, maremotos, terremotos, fomes, epidemias, pestes. Tudo já aconteceu e acontece. E isso vem do inimigo para confundir o povo de Deus. Para todos pensarem, isso sempre existiu, não vai acontecer. Para que não se preocupem com sua redenção, com sua salvação da sua alma, né? Também aprendi sobre moeda única, sobre chip. Olha como estamos. Você já olhou em redor como andam as situações climáticas nos últimos meses? Principalmente nesse ano 2020, nessas últimas semanas agora, o que houve na Turquia, granizos, tempestades, tipo tsunamis.
Também há 20 anos atrás eu aprendi que eles iam dizer que nós somos capturados por OVNIs. Tu já andou olhando na internet enquanto ocorrem essas eleições, o que está aparecendo? Em vários locais, luzes, sinais luminosos. E para quê? Para desviar o foco do que está por vir. Depois ter como contestar principalmente o que eu estou explicando hoje. Tudo para o anticristo ser o bonzinho da história. Ganhar força, poder, dominar o mundo. O que eu falei do lance da moeda única, né? Estão falando de um grande reset financeiro, sistema Pix, que ainda não é, mas é a sombra do que virá. Por exemplo, o chip na mão direita ou na fronte, 666. Falei um pouquinho no Apocalipse dos códigos de barra, né? Esse chip não quer dizer que é injetável. Uma vez eu pensava só assim, mas hoje com nanotecnologia, tudo que pode ser superficial, só uma tatuagem. Então, gente, tem que ficar de olho. Mas a marca da besta, conforme Apocalipse 13, existe e vai ser exigida. Ninguém vai poder comprar, vender sem essa marca. E isso não é conto de carrochinha, isso é diabólico e é bíblico. Há mais de 2 anos que eu comento, bem, desde que eu me converti, mas mais de 2 anos incessantemente, eu creio num grande avivamento. E eu clamo para Deus por um grande avivamento. Mas para isso acontecer, vai ter que acontecer alguma coisa a nível mundial grande. Pode ser até catástrofes climáticas ou através de máquinas manipuladas como HAARP, Bublin, que muitos dizem que é teoria da conspiração. Não é, gente. Estes globalistas têm poder para isso. O inimigo deu poder para eles. Só que eles têm força, o poder vem de Deus. Como é que vai aparecer um presidente universal se está tudo bem? Alguma coisa vai acontecer para eles apresentar ele, entende? Evidentemente será para o bem da humanidade. Mas como o professor Bailey falou, é globalismo, é dominar, é governar. Tu não vai mais, espero que tu não, que você suba para o céu no arrebatamento, mas a pessoa que ficar não vai mais ser dono da propriedade, não vai ser dono de nada, nem do próprio corpo. Eu gosto muito de olhar o pastor Lamartine, pastor Carlos Cardoso, que eles falam muito bem sobre escatologia, né? Tem tantos outros canais que pensam que nem eu, tem outros que não pensam, que não acreditam no arrebatamento, mas são pessoas como tipo Rafael Bittencourt, ele acredita só no arrebatamento depois da grande tribulação, né? Mas que pensam diferente, mas que entendem de geopolítica. Pessoas preciosas que eu aconselho a seguir. Canal Questione-se, do Renato Barros, né? Vagnão. Eu gostaria de fazer uma live com ele. Eu acho ele uma figura amada de Deus. A gente ia rir juntos, chorar, e nosso Pai, Ele é soberano. Como só tem coisas boas para nós, nós podemos, como filhos de Deus, descansar. Tudo provém para o nosso bem, porque Ele nos ama. Bom, se a gente olhar para a informática, né, tecnologia, internet, tudo está sendo preparado para apoiar o anticristo. Ele vai usar internet, informática, tudo isso para dominar, ter domínio sobre a humanidade, sobre a pessoa. Começando pelo chip que vai ser exigido, né? Falam muito na Agenda 2030, mas eu creio que isso não é para o povo de Deus. Eu creio num arrebatamento. E se acontece como o Rabino falou, setembro,
de 2019 foi o último ano sem o Messias, podemos calcular e podemos ter um ano pela frente ou menos para sermos arrebatados. Então, a qualquer momento, segundo este rabino fala, o anticristo poderá ser apresentado. O Messias deles, que é o nosso anticristo. Quer dizer, nosso? É nosso porque é nosso inimigo, né? E ele poderá se revelar ao mundo. E alguns desses rabinos já disseram: o Messias está entre nós. Estamos conversando com o Messias, alguns já disseram. Se isso acontecer, Jesus Cristo será mais uma vez a nossa salvação através do arrebatamento. Então será o início da grande tribulação. Perseguição nós já estamos enfrentando, mas a grande tribulação não tem como comparar. Para o povo judeu será uma paz, uma falsa paz. Porque a Bíblia fala que quando falarem em paz, virá repentina destruição. É um processo e tudo já pode estar começando. Mas o povo de Israel vai ver depois que esse anticristo não é confiável, que ele fez um falso tratado de paz. Que ele vai exigir adoração e daí eles vão ver, muitos vão ver que se enganaram. Para alguns vai ser tarde. Porque ele é enganador e cedo ou tarde lá ele vai botar as manias de fora, eles vão ver. Comunismo será fichinha comparado com o que esse líder vai fazer aqui. O anticristo pode ser, então, este novo presidente, como minha amiga pediu? Porque a fama dele é terrível. Eu não sei. Eu só sei que está começando algo diferente a nível mundial do que nunca estávamos acostumados a viver. E para quem ficar na grande tribulação, é pior. Muito pior. Assim como Deus tem coisas boas, inimagináveis guardadas para os filhos deles, que a gente nem consegue, dele, né? Que a gente não consegue nem imaginar, o inimigo tem para os dele. E ele não vai deixar barato para se vingar de Deus. A luta foi grande antes da construção do mundo. A luta foi grande lá no Éden, a luta foi grande na cruz, mas Jesus deu vitória, venceu. E graças a Ele nós vamos vencer também. Então, não importa qual presidente que foi eleito. Isso não se trata de política. Isso é batalha espiritual. Leia Efésios 6 que fala sobre isso. Que nossa luta não é contra carne e sangue, contra pessoas, mas contra principados e potestades nas regiões celestiais. E a nossa armadura é Cristo, só Ele para nos livrar disso. Agora, o Trump, ele é bem mais conservador. Agora, o Trump, ele é bem mais conservador do que o Biden. O Biden é globalista. E eles são contra tudo que se chama Cristo. São a favor do aborto, são a favor de casamentos contrários à palavra, querem até unir pessoas em casamento com objetos e natureza. Dá para acreditar? Pessoas querendo casar com árvores, pessoas querendo casar com animais, pessoas querendo casar com bicicleta. Que abominação. Genealogia de gênero. Pedofilia liberada. E o pior, isso vai se alastrar globalmente.
Não pense que o Brasil não será afetado. A agenda global deles é globalista. E a mídia é inimiga dos cristãos. A mídia é amiga do inimigo. E estão fazendo bem o papel delas. O mal existe desde o Éden, nestes milhares de anos. E o inimigo sempre se levanta contra Deus e o seu povo. Ele quer destruir o povo de Deus, ele quer afetar Deus, ele não consegue destruir Deus, então ele quer afetar Deus destruindo o povo dele. E a gente só vai ter uma chance, estar preparada em Cristo Jesus, crer no sacrifício dele naquela cruz, se arrepender dos pecados, aceitar ele como Senhor e Salvador de sua vida. Faça essa oração hoje, se você ainda não fez. Tome um passo por Cristo, busque uma igreja, tenha comunhão com o corpo de Cristo. Nós precisamos estar ligados. A palavra diz em 1 Coríntios 12, juntas, medulas, ligadas, coligadas com Cristo, para estarmos preparados para este tempo. Aliás, nós nunca vamos estar preparados. Cristo já preparou tudo para nós. É só crer e confiar nele. Então, se Deus ainda tem um plano com o Trump, ele ganhará. E por mais 4 anos, por nomeação ou recontagem de votos, será um tempo de respirar melhor. Por ele ser cristão e conservador. Mas precisamos entender algo. Maldito o homem que confia no homem. E seja quem for eleito, não vai poder mudar a agenda de Deus. Ela irá se cumprir. Nós temos que orar, sim. Porque a gente não sabe o tempo. Mas Deus sempre será vitorioso. No fim. Em nossa vida, e é o que importa. Muitos não creem na palavra de Deus, mas ela é real e tudo que nela está escrito se cumprirá. Por melhor que seja a intenção dos homens, tem até gente falando na internet que o anticristo não vai mais vir. Que a palavra em Apocalipse diz que o que tirar daquele livro é anátema, é amaldiçoado. Ninguém sabe o tempo, pode não ser agora, mas pelo que a gente vê, rabinos comentando, o chip, tudo que já está acontecendo, creio que não demora muito. Eu entendo eu creio na parábola da figueira. E se a gente vai olhar 70, 80 anos, né, que Jesus disse que essa geração, onde a figueira florescer, que Israel virou nação em 1948, não ia morrer sem ver essas coisas acontecer, o arrebatamento e a volta. Então, se esse rabino fala que tem um ano ainda, seria ano que vem, digamos 73 anos, Israel vai fazer 73 anos, mais 7 anos da tribulação, mais a volta de Cristo, né? Fecha os 80 mais ou menos. Mas pode levar um pouco mais? Pode levar um pouco mais. Deus é misericordioso. Não quer dizer que tem que ser no fim dos 80, entende? Então, se o Trump vencer, podemos ter mais uns 4 anos das coisas se encaixando, né? Mas a agenda de Deus vai se cumprir. O que está escrito na Bíblia vai acontecer. O que a gente pode com as nossas atitudes é adiantar a situação. Daí é pior. Isso realmente que Jesus está às portas e que em 2021 tem coisa pela frente. E a gente precisa estar atentos e firmes no Senhor. Jesus pode demorar um pouco ainda, porque Deus é misericordioso, né? E Ele quer que muitos cheguem à salvação, mas eu penso que algo grande a nível mundial vai acontecer. E daí vai vir um grande avivamento, como
um vento impetuoso sobre a humanidade, e muitos vão se converter a Cristo ainda. Daí vem o arrebatamento. Sabe aquela coisa que quando está tudo bem ninguém precisa de Deus? Então Deus vai providenciar o caminho, e às vezes é na dor. E no momento mais difícil, Ele vai nos libertar das garras diabólicas. Pertence a Jesus, o diabo não arrebatará de suas mãos. Eu vou terminar lendo Isaías 57:1 e Apocalipse 3:10. Isaías 57:1 diz: perece o justo e não há quem se impressione com isso. E os homens piedosos são arrebatados. Outra palavra diz, outra versão diz recolhidos, sem que alguém considere nesse fato. Pois o justo é levado antes que venha o mal. E Apocalipse 3:10 diz: como guardastes a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para me experimentar os que habitam sobre a terra. Em Jesus estamos garantidos, seguros. Senhor Jesus, eu venho em Teu nome. Pai, eu venho em nome de Jesus colocar essa palavra que eu trouxe hoje, que ela seja em revelação, que o Teu Espírito Santo traga revelação sobre a pessoa que escutou, e que ela não tenha medo, mas que ela sinta ainda mais amor por Ti e se agarre nas Tuas promessas, e que Tu já pagou todo o preço por ela naquela cruz, que ela possa Te receber como Senhor e Salvador, para que ela possa tomar um passo por Ti neste tempo, e que Tu vai guardá-la segura nas palmas da Tua mão. Obrigada, Jesus, por tudo que Tu fez por nós naquela cruz. Graças a Ti podemos ficar livres do que ainda está por vir. E que Tu, eu sei, a Tua palavra diz que nenhum fio de cabelo cai da nossa cabeça sem que Tu permita. Passei uma semana difícil, Senhor, Tu sabes, e hoje Tu está aqui me mantendo em pé. Teu amor pelas pessoas, o diabo não consegue se levantar contra um filho Teu. Tu o mantém forte, firme, saudável. Te louvo, te agradeço. Guarda a vida de cada um, a casa de cada um, a família de cada um, Senhor. Nos livra do maligno e seja feita a Tua vontade. Em nome de Jesus. Amém. Obrigada, gente. Deus te abençoe.